Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, com paz, com muita energia. E hoje, nós vamos conversar um pouco sobre ervas. Eu separei aqui algumas folhinhas de louro e nós vamos falar um pouquinho dessa erva aqui que é tão conhecida aí nas mandingas de final de ano, né? O pessoal sempre enfeita a mesa, né? Traz ali um pouquinho dessa planta sagrada, muito conhecida na antiguidade, para trazer um pouquinho de prosperidade, né? E nós já iniciamos o ano aí, né? Já estamos ano adentro, mas é sempre bom trazer um pouquinho aí de informação sobre as plantas, né? Então vou começar a trazer também, entrar um pouco nesse campo aí com vocês, comentando aí com vocês também um pouco sobre as ervas, né? Sobre a energia das folhas. As folhas são muito importantes dentro das ritualísticas das religiões afro-brasileiras, né? Não só dentro das religiões afro-brasileiras, mas dentro de várias religiões, né? Dentro das religiões indígenas também, dentro das religiões xamânicas, dentro daquelas que têm um olhar mais naturalista, né? Mais espiritualista. Em vários campos você vai ver o uso das ervas, né? E a gente pode trabalhar as ervas também com maracá, né? Dar aquela energizada e despertar, né, as energias que estão aqui dentro, tá certo? Então eu trouxe aqui para a gente comentar, eu sempre trago alguns livros, né? Tem esse livro aqui bem antiguinho, que eu já tenho há algum tempo, sobre aromaterapia, né? E que ele fala algumas coisas interessantes, né, sobre o louro. Vou compartilhar aqui com vocês, né? Alguns pontos interessantes, né? Então ele começa contando aqui a história da ninfa Daphne, né? E essa ninfa estava fugindo do deus Apolo e o pai dela, né? Durante essa fuga, ele transforma a Daphne em uma planta, né? E é a planta de louro. Então, aqui diz, né, que Apolo foi até ela e tal, e queria ela, né? E desde aquele dia, né? Como ele não tinha mais ela como na sua forma humana, digamos assim, né? É, ele passou a se utilizar das folhas, né, do louro para enfeitar seu cabelo, para enfeitar suas roupas, para, né, ornamentar seu arco e tudo mais. Então, a gente sabe o deus Apolo ligado ao sol, né? Então já começa daqui a ligação dessa planta, né, com a energia solar. Então aqui ele vai comentando, né, essas questões da antiguidade, né, de como essa planta era utilizada lá, né. Aqui, ó, considerada a planta do sol pelos gregos e latinos, ela era plantada perto das portas das casas para afastar raios e bruxos. Olha que interessante, né? Era usado como proteção essa planta. Então essa também é uma forma da gente poder, né, utilizar essa planta através dela como um elemento de proteção, não só de prosperidade, né? Queimando as folhas havia imagens sobre o futuro, da forma como estas crepitavam. Podia-se estabelecer, por exemplo, se a colheita seria abundante. Então aqui a gente vê um uso mais ritualístico, no sentido de adivinhação, né? É, como um oráculo mesmo, né? Então isso ele vai comentando aqui mais para frente sobre a mastigação, né? Que eram feitas pelas sacerdotisas de Delfo, onde era feita essa leitura, né? Essa leitura para que houvesse uma visão mais clara do futuro ou das situações que deveriam acontecer, né? E também ele fala aqui, ó, que eram desenvolvidos torneios atléticos, né? Aos quais os vencedores eram cingidos por uma coroa de louro. Logo, esta coroa se tornou símbolo de qualquer vitória e também militar e espiritual. Então, isso aqui é muito conhecido, né, pessoal? Aquela coroa de louro, né? Que era colocado, né, sobre a cabeça dos atletas quando eles venciam, né, alguma competição. E também, né, os soldados vitoriosos, quando voltavam, né, da batalha,
eles também eram coroados. Então, o louro passou a ser também um símbolo da vitória. A coroa de ouro, de louro, passou a ser um símbolo da vitória e assim essa ligação, né, com a prosperidade. Nós temos a ligação com o sol, né, que é aquela força que renova a terra, aquela força que faz as plantas crescerem e tudo mais. Temos essa questão da vitória mesmo, que traz essa planta, né? Até separei aqui a carta de 6 de paus, né? Que trata justamente da vitória, né? É uma carta que a grosso modo, né? De uma forma simplificada, ela fala da vitória. E vejam aqui, né? Ornando aqui os bastões, né, erguidos, está aqui uma coroa de louro aqui, assim como, né, sobre o vencedor. Então, mostra, né, um pouco o que acontecia na antiguidade, que era quando os reis, os generais, os líderes, né, do exército, depois de uma batalha, eles entravam na cidade, né, e eram coroados, né, com essa planta, né, tudo com essa ligação ao deus Apolo. E também trazer um pouquinho aqui desse livro aqui, pessoal, do Adriano Camargo, um excelente livro, tá? Rituais com ervas, né? Banhos, defumações e benzimentos. Então aqui a gente tem também um conhecimento muito bom a respeito das ervas, né? E aqui ele começa fazendo um pequeno resumo daquilo que a gente já comentou ali, fala da questão dos gregos e tudo mais, né? Os louros da glória, né? Ele vai mencionando aqui, né, sobre os atletas, né? Atletas e guerreiros eram adornados com essas folhas quando voltavam vitoriosos, né, de suas pelejas. E aqui, né, pessoal, ele vai aprofundando um pouco mais na questão da Umbanda, né, ou das religiões de matriz afro, trazendo um pouco desse conhecimento, né. Então aqui diz, né, essa erva de magnetismo atrator e material, masculina e forte por definição, é também associada à prosperidade, indispensável nas celebrações de Ano Novo. Então aquilo que a gente já falou um pouquinho, né, pessoal? E ele vai continuando aqui, ó, é realmente um imã de energia material, catalisando assim o desejo de progresso e crescimento. Então aqui é interessante de como essa energia trabalha, né? Porque, assim, se a gente observa, né? Se nós observarmos por cima essa frase aqui, nos parece meio estranha, né? Um atrator de energia material, né? Parece algo mais rude, mais físico, né? Mas aqui ele explica como ela trabalha, né? Ela catalisa, assim, né, o desejo de progresso e o crescimento. Então, de certa forma, todas essas ervas, essas plantas, elas vão sempre trabalhar o nosso íntimo, as nossas vibrações, o nosso campo áurico, né? Então, com essa planta não é diferente. Então, ele vai atuar de forma a te motivar, a te trazer, digamos assim, uma força de vontade maior, a fim de trabalhar, né, aqueles elementos que são necessários para que possamos alcançar, né, a, a vitória, alcançar a prosperidade que nos fala essa planta, né. Aqui diz que é associado, né, à vibração construtora e magnetizadora e iluminadora de Oxalá. Então ele faz essa ligação, né, com o orixá Oxalá e vai colocando aqui as características, né, energia leve, né, mas forte e potente na ação. Então, não confundir a ideia de energia leve com energia fraca, tá, pessoal? É leve no sentido de leveza energética e tudo mais, né? Mas não no sentido de ser mais fraca que outra. Então, ela é forte, sim, potente na ação, pode ser usada em todos os preparos, né, do Pai Orixá. Então, se você precisar fazer um banho de Oxalá, você pode acrescentar essa planta, essa erva, né, o louro, que vai ser muito bom. E para quem não é filho de Oxalá, também pode utilizar sem problema, né, para atrair a questão da prosperidade, para ser vitorioso, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Nos preparos, né, de todos os orixás, inclusive, né, pode ser utilizada. Citamos energia masculina, pois traz firmeza de propósito, racionalidade, percepção reta, indicada como banhos de defumação para pessoas que viajam nas nuvens da imaginação e são pouco realizadoras. Então, aqui ele dá mais uma dica, né? Sabe aquela dificuldade que nós temos para colocar em prática aqueles nossos planejamentos,
aquelas nossas ideias, né, que muitas vezes a gente tem, né, nossos projetos, e muitas vezes a gente não consegue colocar esses projetos em prática. Então, a utilização do louro, ela nos ajuda, né, a focar melhor em nossos projetos pessoais, a desenvolver melhor essas ideias e assim alcançar, né, a vitória, alcançar a prosperidade. Então ele vai falando um pouco disso também, né? E aqui vai falando um pouco dos sinônimos, né, dessa planta, indicação, né, firmar o magnetismo de outras ervas. Então, combinando ela com outras ervas, ela vai ajudar, né, a firmar essas ervas. Ela traz firmeza de propósito, atração material, prosperidade, energia vital masculina. Então, ela vai trabalhar todas essas questões, tá certo? Pessoal, quando fala aqui energia vital masculina, quer dizer, é o arquétipo da planta, né? É essa energia que está muito ligada a essa questão do atletismo, da vitória na guerra e tudo mais, mas não quer dizer que, né, as mulheres também não possam utilizar da planta, pode sem problema, tá? São só características, assim como existem características de plantas mais femininas, né, que possuem uma energia mais emocional e tudo mais. Então aqui tem a ação dos verbos, né? Esses verbos são muito legais, pessoal, porque ajuda na compreensão, né, do qual o propósito, né, de cada planta, de cada erva. Então aqui seria iluminar, crescer, construir, incentivar, atrair, firmar, né? Tá ligado à cor verde cristalina e aos orixás principais aqui, Oxalá e Oxóssi, tá, pessoal? Então esses dois orixás que vibram mais nessa planta. Então, pensando aqui em iluminar, crescer, construir, quantos usos nós podemos pensar para essa planta? E ela é tão fácil, tão simples, né, de ser encontrada, né, pessoal? Essa aqui já está seca, né? Existem as plantas, né? Elas podem ser encontradas na sua forma seca, já que é mais fácil dentro do comércio da gente ver, né? A questão da durabilidade dela, né? Depois de seca é muito maior. E também ela pode ser encontrada também, se você tem um quintal aí, pode plantar um pé de louro, acho que é excelente também, se for possível. E ela já vai ficar ali vibrando, né? E quando ela está plantada, está em conexão com a terra, essa energia que flui ainda é maior, né, pessoal? Então você vai estar envolvendo todo o teu lar, toda a tua casa ali com essas energias, né? Eu mesmo não tenho, né? Infelizmente no meu jardim eu não consegui ter essa planta ainda, mas quem sabe aí no futuro, né? A gente possa estar plantando também. Então, não sei se o cultivo dela pode ser feito em vaso, né? Teria que pesquisar mais, mas a princípio vocês conseguem encontrar, né? Porque, né? Afinal de contas, o louro é muito utilizado também como tempero, né? O temperinho do feijão, temperinho de carnes e tudo mais. Então é uma planta em qualquer mercado, né, em qualquer quitanda vocês vão encontrar. E vocês podem trabalhar ela com a defumação, podem trabalhar ela com os banhos, né? Ela é muito boa em todos esses sentidos, né? A defumação até ela é fácil de ser feita, vocês podem, né, pegar um recipiente aí, né, um recipiente seguro, né? Deixa eu pegar aqui um pequeno alguidarzinho aí. Se você não tiver o instrumento correto de defumação, não tem problema, né? Um pedacinho de carvão, né, que vocês possam colocar aqui dentro, ou mesmo a planta sozinha mesmo, você pode pegar assim um pouquinho, né, e juntar dentro de um recipiente aqui, né, e atear fogo aqui, né, um pouquinho de fogo aqui e deixar que ela vá lentamente ali soltando, né, um pouquinho da sua essência, e você pode ir defumando o seu lar, né, envolvendo a sua casa e atraindo as energias positivas dessa planta, né? Lembrando, né, uma planta solar, uma planta ligada ao Pai Oxalá, uma planta que é leve, de energia leve, porém nos traz motivação, nos traz alegria de viver, nos traz determinação para enfrentarmos, né, pessoal, os nossos projetos, concretizarmos nossos projetos, né, e alcançarmos, né, aquilo que nós comentamos, né, anteriormente, né, que é a vitória, né? E todos nós queremos a vitória, né? Mas a vitória do quê? O que é a vitória, né, pessoal? Esse é a reflexão que nós temos que ter, né? É a vitória sobre
né, o nosso próprio ser, né, sermos vitoriosos com relação à nossa própria luta diária, né, contra aqueles sentimentos que ainda nós temos, né, que nós precisamos trabalhar e tudo mais. Então, são várias as lutas, né, que nós enfrentamos. E também a questão material, né, pessoal? Todos nós precisamos, né, da prosperidade material, né, até para manter nosso emocional, nossa mente tranquila, né? Nós todos precisamos ter um certo equilíbrio na vida da matéria também, tá bom? Então tá certo, pessoal, o vídeo já deu o tempo, né? E não vamos nos aprofundar ainda mais, e futuramente eu vou trazer aí outras ervas também para compartilhar com vocês aí o dia que eu faço aí meus estudos, né? Também trabalho aqui, coloquei aqui as cartas, né, dos orixás ligados às ervas aqui para acompanhar todos nós, né? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus, com nosso Pai Oxalá, nosso Pai Oxóssi, né? Nosso Pai Ossan, nosso Pai Logum Edé, senhores de todas as ervas, que possam abençoar todos nós. Que assim seja.